Bíblia, em João capítulo 15, a Bíblia vai falar que a gente sempre precisa visitar algumas ocasiões da palavra de Deus, alguns dos ensinos básicos para nós sermos edificados, né? Não é pesado voltar os olhos para ensinos que às vezes são tão comuns, mas que passam batido diante dos nossos olhos. Por isso a gente vai falar um pouquinho mais nessa manhã, a partir desse texto, sobre vivermos uma vida que frutifica, uma vida frutífera para a glória de Deus. João capítulo 15, a partir do versículo 1 ao versículo 8. Amém? Amém. Diz assim, João capítulo 15: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, ou fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira verdadeira, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será feito ou concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Fique à vontade para se assentar. Sabe, amados, eu tenho me desafiado nos últimos dias, né? Em virtude de algumas dos elementos básicos da nossa rotina alimentar estarem cada vez mais elevados os preços. Estou falando difícil, né? Eu tenho sido desafiado a cultivar alguns elementos da terra, né? Lá em casa tem um pedacinho nos fundos lá de terra. Eu tenho plantado alface. Gente, que desafio, eu não sabia que era tão difícil, né? Eu tenho me prestado a ver até estratégias de produzir, né, insumos naturais, né? Aí eu juntei o pó de café lá, Bia. Para que isso, menino? Você ficou doido? Juntei pó de café lá que o cara falou que tem que misturar com não sei o quê, para jogar nas plantas. Olha. Aí estou lá juntando casca de ovo. Quem já fez isso aqui? Pensei que era só eu que era meio maluco. Brincadeira. Mas eu tenho sido desafiado, sabe? Me desafiando, porque não é uma prática muito comum, rotineira. Eu nunca me lancei, eu me prestei a fazer isso, até porque as experiências passadas, quando meu pai fazia isso lá em casa, não era muito positivo, porque todo o trabalho recaía para mim. Então eu falei, não quero saber disso, né? Lá em casa sempre foi assim, tinha cachorro, quem limpava? Minha irmã arrumava o cachorro, minha irmã e minha prima. Aí quem limpava a bagunça deles? Sempre sobrava para o Severino, né? Meu pai teve um viveiro, né? Naquela época, né? Hoje ele era até preso, misericórdia. Tinha um viveiro, quem tinha que cuidar do viveiro? Mas por que eu estou dizendo isso, amados? Porque quando nós voltamos os nossos olhos para a realidade do plantio, da colheita, dos desafios que aqueles que de alguma maneira se lançam nessa tarefa, eles vivenciam no dia a dia, no decorrer desse processo, quando nós olhamos para essa realidade, nós passamos a entender um pouquinho daquilo que Jesus quer ensinar para nós a partir dessa palavra, a partir desse texto. Ele está falando de videira, algo que não é muito comum à realidade da maior parte de nós. Eu sei que alguns aqui, quem sabe, tem o seu pé
a sua videira em casa, o seu plantio de uva, né? Às vezes produz, às vezes não, mas quando Jesus lança os nossos olhos para essa verdade, Ele está mostrando uma realidade muito prática, tanto para o judeu, quanto para os seus discípulos, aqueles que seguiam os seus caminhos naquele tempo, quanto também para nós, se tivermos um pouquinho de dedicação e comprometimento a olhar, a observar a realidade do plantio, da colheita e de como nós precisamos aprender, por meio da natureza, a necessidade de estarmos ligados a uma fonte que possa, de fato, nos trazer todos os nutrientes espirituais para que possamos produzir algo de valor para Deus. Sabe qual é o problema? Que por vezes tentamos produzir algo não estando ligados a um solo de fato frutífero, um solo cheio de nutrientes, um solo que possa verdadeiramente nos dar substância para que algo de valor sejamos capazes de produzir. Sabe, se olharmos e observarmos a natureza, a forma como a coisa toda acontece e foi preparada pelo Senhor para cada um de nós, de forma especial, usufruirmos e cuidarmos, se tivermos um olhar um pouco mais sensível a essa realidade, seremos capazes de entender e, de fato, nos dedicar cada vez mais a observarmos como nós precisamos verdadeiramente, ligados a esse solo que é a palavra, produzirmos, frutificarmos para a glória de Deus. A verdade é, amados, que nós, num dado momento, frutificaremos, sejam bons frutos ou frutos ruins. Tudo dependerá da forma como extraímos aquilo que o solo onde estamos plantados nos abastece e nos dá capacidade para gerarmos. Você está, de fato, edificado no solo da palavra de Deus? Você tem, de fato, cada vez mais produzido para a glória do Senhor? Você tem verdadeiramente sido um ramo ligado à videira que produz para a glória de Deus? Observe que Jesus está falando, Ele é a videira. Não somos nós, não são as nossas boas obras, não são as nossas práticas religiosas, não são as nossas habilidades intelectuais, nada disso é a videira, nada disso é a fonte, nada disso é de fato o canal para que venhamos produzir algo especial. Jesus é a videira, Jesus é a fonte para verdadeiramente produzirmos algo de valor para a glória de Deus. E entenda, Jesus, uma vez que é a fonte, fala no texto que o Pai é o agricultor. Olha que maravilha, né? O nosso trabalho é tão somente estarmos o quê? Ligados à videira. Colher é responsabilidade de quem? Do agricultor, do Pai. Colher é responsabilidade dele. Agora, qual deve ser a nossa missão, a nossa tarefa? Estarmos ligados a Jesus, à videira. Uma vez que ligados a Jesus, verdadeiramente caminhamos, a produção é natural. Olha que maravilha. Agora, uma das coisas interessantes que nós precisamos observar é que se não produzimos, a verdade é que não estamos ligados. Se não produzimos, a verdade é que verdadeiramente a nossa conexão com a videira, ela não tem sido saudável, não tem sido uma realidade. Agora entenda, Jesus está mostrando para nós que precisamos observar alguns detalhes nesse texto. Olha o versículo 4 que diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês.
Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Para frutificarmos para a glória de Deus, precisamos entender que essa ligação ela é essencial, é fundamental. Ela não pode ser substituída. Não pode alguma coisa ser alterada no processo. Precisamos verdadeiramente estarmos ligados a essa videira. Mas essa ligação se dá pela forma como recebemos, ou pela forma como as sementes são lançadas ao solo. O que é a semente nesse contexto da palavra? Não é a própria palavra de Deus? Não é aquilo que recebemos da palavra? Ela não é a semente que precisa germinar em nós e produzir bons frutos para a glória de Deus? Quais sementes da palavra você tem permitido que de alguma forma possam frutificar na sua vida? Sabe, imagine que nós somos um jardim, né, como a canção antiga, né? Eu quero ser como um jardim. Como um jardim o quê? Regado, né? Ah, eu acho que é isso mesmo. Nós somos um jardim ou um pomar, né, de Deus. Alguns são uma extensão de terra, de pomar, maior do que o dos outros, né? É igual a brincadeira que os outros falam, né? Alguns são templos, outros são catedrais, né, do Espírito Santo. Né? Alguns maiores, alguns menores, e assim vai. Mas a verdade é que as sementes da palavra que são lançadas, elas precisam produzir em nós, para a glória de Deus. Agora entenda, querido, não dá para selecionar o fruto. Não dá para, vamos dizer assim, quando a gente olha para o contexto da realidade da palavra, não dá para entender que um é necessário e o outro não. Sabe, igual uma criança que acha que esse prato é especial e o outro não. O desafio alimentar, né, para a criança, né, para o adolescente, transmitir a necessidade de uma boa dieta é difícil, né? Quem tem esse desafio em casa aqui, né? Você tem que comer verde, tem que comer vegetal, né? Essa coisa toda, né? Tem gente que passa esse desafio com os filhos. Tem gente que depois de velho tem esse problema, né? Ah, eu não gosto disso não. Não gosto disso não. Né? Dá uma maneirada nisso aqui, você tem que comer mais legume, mais verdura. Ah, mas eu não gosto disso. Né? Aí depois fica com um monte de taxa alterada. Aí tem gente que quer se comportar da mesma forma espiritualmente. Quer selecionar aquilo que ele vai obter, ou quer selecionar aquilo que ele vai permitir que faça parte da dieta espiritual dele. Como se cada uma das sementes lançadas pela palavra não fossem necessárias para que possamos crescer de forma saudável. Por isso que, por vezes, tem muita gente que não frutifica para a glória de Deus. Por quê? Porque não permite que a palavra germine em seu coração e as sementes do Evangelho, uma vez lançadas sobre sua vida, possam produzir na sua totalidade para a glória de Deus. Mas outra lição valiosa que nós lemos e podemos observar a partir desse texto, está lá no versículo 5. Ele diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Aprofundar as raízes é extremamente necessário para que possamos produzir. Gente rasa, é como, vamos dizer assim, uma árvore que tem a sua raiz superficial. O que acontece quando o vento vem? Derruba. Gente rasa não tem, vamos dizer assim, força para enfrentar as dificuldades. Quando você planta um alface,
você colhe de que forma? Arrancando o pé todo, não é isso? As raízes vêm porque são o quê? Superficiais, não são profundas. Tem gente que o inimigo não tem muito trabalho para tirar do solo espiritual, ou arrancar do caminho, ou distanciar do propósito de Deus, porque suas raízes são superficiais. Não se aprofunda no relacionamento com Deus, não se aprofunda no relacionamento com os irmãos. Olha o que Jesus está dizendo, meu amigo, minha querida, meu querido. Diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Por vezes nós ouvimos pessoas dizendo que estão de fato comprometidas com o Senhor, comprometidas com o Evangelho. Por vezes ouvimos pessoas declarando que estão comprometidas com a palavra de Deus, mas não permanecem produzindo, não permanecem frutificando. O que demonstra, amado, o que demonstra, Jesus está sendo muito claro aqui, o que revela, de fato, se estamos ou não ligados à videira, é o fato de produzirmos. E a produção aqui não tem a ver com boas obras, não tem a ver com caráter apenas renovado, mas tem a ver com aquilo que a gente produz na vida do outro, com os frutos que geramos para a glória de Deus. Se você continuar lendo, você vai poder perceber que Jesus vai falar o quê? Nisto é o glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Portanto, amado, precisamos estar de fato aprofundados no nosso relacionamento com o Senhor e permanecermos nesse mesmo objetivo para produzirmos. Se eu não produzo, eu preciso avaliar se as minhas raízes estão de fato fincadas no Evangelho de Jesus. Se eu de fato tenho permanecido na relação de profundidade com Ele. Ah, mas eu tenho me tornado uma boa pessoa. Amém. Eu tenho aprendido a honrar melhor a minha palavra e os meus compromissos. Amém. Mas uma vez que isso tem sido uma realidade na minha vida, o que eu tenho gerado na vida do outro? Porque Jesus está sendo muito claro, muito objetivo. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. E uma vez que vocês permanecem em mim, vocês darão muito fruto. Olha que bênção, né? Ligados à videira, daremos muito fruto. Imagine você que nós, de nós mesmos, não produziremos nada de especial e de valor espiritual, de fato. Agora, uma vez ligados a Jesus, daremos o quê? Muito fruto. Olhando para esse texto, eu vejo essa verdade se cumprindo na vida de alguns homens ao longo da história. Se você tiver a oportunidade de estudar, por exemplo, a história de Billy Graham, você vai poder perceber que esse homem não tinha muito humanamente para apresentar. Esse homem não era reconhecido como alguém influente nos seus dias iniciais de ministério. Na verdade, ele foi orientado nos primeiros meses de seminário a abandonar a missão, porque ele não tinha muita habilidade para aquela tarefa. Imagina você, Billy Graham, rodou o mundo pregando o evangelho, pregou em todos os continentes, em quase todos os países do mundo. Por quê? Porque ele estava o quê? Ligado à videira. E porque ele ligado à videira estava, ele produziu muito fruto. Não é a nossa capacidade que determinará o nível de colheita que seremos capazes de apresentar para o Senhor. Não são as nossas capacitações, o nosso currículo, mas o fato de estarmos ligados à videira. Agora precisamos, de fato, avaliar. Estamos ligados à videira? Eu tenho produzido para a glória de Deus?
produzido verdadeiramente de maneira que o Senhor olhe para mim e tenha a alegria de dizer: esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo? Agora, outra lição importante: para de fato produzirmos, precisamos de alguma forma nos livrarmos das ervas daninhas. Eu estou lá na horta e às vezes vai lá e nasce um matinho, né? Eu acho que eu tenho mais trabalho para arrancar os matos do que para colher o alface, porque até hoje. Depois, quem sabe, aí me dá umas dicas. Estava falando com o irmão Marçal, esses dias nasceu um trem, a semente verde, daqui a pouco ela está roxa, eu arranquei. Não conheço de terra. Ele depois foi me falar que é um negócio gostoso aquele trem, e eu achando que era veneno. Deixei o trem crescer primeiro, porque a sogra falou que é pimentão. Eu falei: um pimentão desse tamanho? Não sabe nada, minha sogra também. De vez em quando ela vê, eu não posso falar nela, não. Né? Sabe nada de horta. Diz ela que é entendida. Aí deixei o trem crescer, nasceu a semente lá, eu falei: isso não é pimentão não, né? Aí arranquei. Aí fui compartilhar. Não, isso é bom. Eu falei: então esperar que nasça de novo, né? Mas às vezes o trabalho, o desafio é nos livrarmos das ervas daninhas, limparmos o terreno. Vá comigo em Lucas capítulo 8, por favor. Lucas capítulo 8, versos 11 a 14. Diz assim: este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são as que ouvem. Então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria, quando a ouvem, mas, no entanto, não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas, ao seguirem o seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, e não amadurecem. Esse texto é bem conhecido da maioria de nós. A parábola, né, do semeador, um homem que sai em determinados solos lançando a semente. Algumas dessas sementes caem à beira do caminho, outras entre espinhos, outras entre as pedras. Todas elas, num dado momento, produzem, mas todas elas, num dado momento, por não terem a substância, todo o aparato necessário, elas são sufocadas, de alguma maneira deixam de avançar e de crescer e de produzir algo de valor. Por quê? Porque existem coisas no processo que de alguma maneira estão minando a produção. As ervas daninhas, os espinhos, as pedras. E essa é a tarefa que cabe a alguns de nós, ou a todos nós, olharmos, observarmos, avaliarmos as sementes que têm sido lançadas sobre o terreno do nosso coração e de alguma forma não têm produzido algo de valor para Deus. Por quê? Porque às vezes eu não tenho conseguido avançar numa determinada área da minha vida. Será que não é uma erva daninha? Será que não é uma preocupação desnecessária que eu tenho carregado comigo? Será que não é a pressão do trabalho ou os desejos que por vezes eu tenho priorizado, que tem sufocado o projeto de Deus na minha vida? Sabe, amados, se desejamos produzir algo de valor para Deus, a tarefa, a responsabilidade de tirar aquilo que está no meio do caminho, no processo, é de cada um de nós. O Espírito Santo vai mostrar. Se eu orar,
pedir, buscar, ele vai revelar, ó, querido, você não tem produzido da forma que deveria por causa disso aqui. Alguém já experimentou algo na sua vida dessa forma? Orou, pediu uma direção ao Espírito Santo, e o Espírito Santo deu aquela decisão em relação ao trabalho, aquela decisão em relação à vida profissional, aquela decisão familiar. Alguém já recebeu uma direção clara do Espírito Santo aqui na sua vida? Olha que bênção, olha, glória a Deus. Da mesma forma nós receberemos, se orarmos, buscarmos, em relação àquilo que de alguma forma tem atrapalhado a nossa produção, o nosso crescimento, o nosso avanço, a glorificação do nome do Senhor na nossa vida através dos frutos que apresentamos a Ele. E outra realidade necessária, voltando novamente para o texto, a gente já está quase caminhando para encerrar, você pode ficar tranquilo. João capítulo 15. Se você for comigo, nos versos 6 e 7, ele vai dizer algo muito interessante. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Quem não permanece, quem não produz, Jesus arranca e faz o quê? Queima. Agora, lembre-se nos versos anteriores, aquele que produz, ele poda. Para quê? Para produzir mais. Para produzir mais. Às vezes a prova vem, às vezes a poda vem, para que a gente produza mais. Olhar com uma perspectiva positiva as lutas. Porque são uma das estratégias de Deus, às vezes, para que a gente alcance aquilo que Ele preparou para nós. Ficar chorando o tempo todo, ficar murmurando o tempo todo. Enquanto Jó parou, ou enquanto Jó, de alguma forma, ficava focado nas suas lutas, ele deixou de ver a glória se manifestar. Mas quando ele passou a orar pelos seus amigos, reconhecendo a glória de Deus, o que Deus fez? Deus deu a ele, restituiu a ele, tudo em dobro. Amém? Beleza. Versículo 7, se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o quê? O que quiserem. E o que acontecerá? Será feito. Olha que bênção, né? Poder pedir o que a gente quiser e Ele abençoar e nos conceder. E entenda, se você permanecer em Deus. E aí a questão é, quando a gente permanece em Deus, as prioridades são alteradas. Às vezes a gente pede o que a gente quer, mas não está tão conectado assim com Deus. Aí a gente pede o quê? Um monte de bobagem. Às vezes é assim. Fica focado apenas em obter, ficamos focados apenas em alcançar alguns desejos que passam, sabe? Algumas coisas que a gente acha interessante hoje, mas amanhã já mudou. Agora, conectados, o Senhor irá construir algo grandioso na nossa vida e através da nossa vida e nos proporcionará a oportunidade de a gente ter termos as nossas prioridades equilibradas. Teremos a nossa vida alicerçada no Senhor, as prioridades equilibradas. E Ele, de fato, tratará as nossas emoções para que possamos ser verdadeiramente mais e mais canais da bênção de Deus nesse tempo. Salmo capítulo 1, versículo 2. Eu acredito que você sabe o que diz, né? Alguém lembra o que diz o Salmo 1? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos antes tem o seu prazer ou a sua satisfação na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amém? Esse varão ou essa varoa, esse homem, essa mulher de Deus, ele tem as suas emoções fortalecidas, equilibradas, porque a sua satisfação não está em obter, mas em ser algo para Deus. A sua satisfação ou o seu prazer está na lei
na palavra, na orientação do Senhor. E nessa orientação ele medita o quê? Dia e noite. Seu foco é agradar ao Pai. Até porque o foco do Pai é agradar a cada um de nós como filho. Você já parou para pensar dessa forma? Não é isso que ele nos revela? Em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O foco dele, nos libertar, nos salvar, nos tratar, nos aperfeiçoar, nos fazer produzir algo de valor para a glória de Deus. Amém? Que possamos desenvolvermos, de fato, uma vida frutífera, fincados no solo da palavra, alicerçados, permanecendo no Senhor e conectados a essa videira, produzindo juntos para a glória de Deus. Lembre-se, ligados à videira, os ramos produzem, todos eles. Se você, de alguma forma, está tentando produzir sozinho, de alguma maneira você não está conectado à videira e nem junto aos ramos. Agora, se você, de fato, se conecta a essa videira, o fruto é natural. E nenhum trabalho de colher você vai ter, porque o Pai é o agricultor. Amém? Ele vai dar os frutos. Ele vai colocar à nossa mesa. Ele vai servir aos seus filhos, porque de fato tem os seus filhos trabalhado para a glória de Deus. Amém? Que sejamos, nesse tempo, ramos que produzem para a glória do Senhor. Que essa semana seja uma semana abençoada, onde possamos produzir algo especial para Deus. Eu quero desafiá-lo nessa semana a orar com esse objetivo. Talvez você tenha já uma relação de pedidos de oração, sabe? Pela família, pelo trabalho, pelas questões pessoais, os meus projetos, mas eu quero pedir a você e desafiá-lo, se possível, a colocar lá entre os seus pedidos, nessa relação, incluir lá, Senhor, que eu seja usado para a sua glória nessa semana, que eu possa produzir algo especial para o teu reino. Eu quero tão somente isso, e tenha certeza que coisas especiais Deus vai fazer. Coisas especiais Deus vai fazer. Deus vai botar gente, quem sabe, no seu caminho que você nem esperava, para que você seja benção. Deus vai colocar em suas mãos coisa que sequer você orou, mas que Ele vai, de forma especial, abençoar você através de algumas realidades, onde o nome dEle seja glorificado. Amém? Vamos fechar os nossos olhos? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nos ajude ao longo dessa manhã, desse dia e dos próximos dias. Ó Deus, de fato, olharmos para cada um de nós. E, ó Deus, avaliarmos de que forma temos produzido algo de fato de valor para o Senhor. Algo que alegre o teu coração. Às vezes, ó Deus, estamos tão preocupados naquilo que atende às nossas expectativas, naquilo que de alguma forma possa trazer contentamento a nós, que nos esquecemos daquilo que alegra o teu coração, daquilo que trará contentamento, satisfação, um brilho especial em teus olhos. Ó Deus, nós queremos isso, glorificá-lo, através de cada um dos dias que o Senhor tem nos dado. Portanto, ó Deus, usa-nos para o teu louvor. Nos leve a viver experiências especiais. Nos leve a experimentarmos de fato o extraordinário. Não aquele milagre que buscamos, mas aquele milagre, aquilo que de especial, aquilo que de extraordinário o Senhor preparou e reservou para nós. Nos leve ao longo dessa semana, ó Deus, sermos canais da tua bênção no nosso trabalho, na nossa casa, ó Deus, no lugar onde estamos inseridos, verdadeiramente, ó Deus, possamos exaltá-lo. Em nome de teu Filho amado Jesus que nós oramos.